Se você é novo aqui no canal, prazer, eu sou a Bárbara e o assunto de hoje é sobre obesidade. E pasmem, isso é mais comum do que a gente pensa. O problema de sobrepeso, ele não é apenas algo que as pessoas enfrentam, mas acontece também com os animais de estimação. E de acordo com um estudo dos Estados Unidos, 55,8% dos cães estão com sobrepeso ou obesidade. E esse peso extra, ele pode causar muitos problemas para o seu pet. Entre eles, diabetes mellitus, alteração de locomoção, problemas cardíacos e vários outros. Afinal de contas, o que é obesidade? A obesidade, ela é definida como uma doença de origem multifatorial que leva ao acúmulo exagerado de tecido adiposo, ou gordura, como a gente costuma chamar, no animal, com prejuízo das funções fisiológicas dele. O ganho de peso está sempre associado a duas coisas, ou pelo menos uma delas, que é o aumento de ingestão alimentar ou a redução do gasto energético. O fator genético relacionado à obesidade está muito bem descrito em humanos e em animais de laboratório, mas não está muito bem definido e esclarecido isso em cães. Mas em raças como Basset-Hounds, Beagle, Labrador, Cocker, Dachshunds, eles apresentam uma maior predisposição à obesidade, sugerindo aí que exista um fator genético envolvido também. Ou seja, algumas raças parecem ser mais predispostas a ficarem obesos. Quer saber se o seu cão está obeso ou com sobrepeso, se precisa perder ou não alguns quilos? Vamos lá comigo. A gente pode verificar isso em casa de uma forma simples. Muita gente acha que a gente tem que ver o peso do animal para falar exatamente qual que seria o peso ideal, se está com sobrepeso ou não. Só que na verdade os cães, a gente tem muita variação de acordo com a raça do pet. Então não tem um peso unânime ali que a gente considera como sendo um peso ideal de acordo com o peso, porque a gente tem cães de pequeno, médio e grande porte. E mesmo dentro, por exemplo, dos animais de pequeno porte, um Pinscher, ele tem uma conformação diferente de um York, diferente de um Shih Tzu. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque não dá para falar e generalizar um peso ideal. Então aí eu vou dar algumas dicas para vocês de como a gente pode verificar isso no nosso pet. Primeiro de tudo, você vai verificar o formato do corpo do seu cão. Então uma das maneiras mais simples de determinar se o cão ele tá com um sobrepeso, apresenta uma obesidade, se ele tá obeso, você vai olhar o seu animal, só que de cima, olhar de cima, e vai verificar qual que é o formato do corpo dele. Então, se ele apresenta um formato mais arredondado ou um formato mais oval, provavelmente ele é um animal aí que está apresentando sobrepeso ou obesidade. Se por outro lado, você olhar o seu cão e perceber que a parte traseira ela é mais definida e constitui uma reta nas laterais, provavelmente você vai estar com um animal com peso aí saudável, provavelmente, tá bom? Então esse aqui mais ou menos para vocês terem uma noção. Outra coisa que vocês podem fazer, segundo aí, é tentar sentir as costelas do animal. Você vendo a costela em destaque, você tendo a sensação ali, conseguindo sentir a costela, geralmente aí é um indicador que seu animal não tem problemas de peso. Por quê? Se as costelas do cão são extremamente proeminentes e você pode sentir facilmente, isso provavelmente aí ele não está tendo um problema de sobrepeso. Agora, se os cães, você vai lá, palpa o cão, você olha o cão de cima ou na lateral, você não consegue ver a costela dele, e você vai lá e palpa, não consegue nem sentir a costela porque tem uma camada de gordura
muito grande ali, provavelmente o seu animal está com sobrepeso. O normal é que com a palpação a gente consiga sentir os ossos, o osso aqui da costela, aqui bem nessa região aqui, na lateral do tórax também. Então, do peitoral, né? Na lateral do peitoral, o normal é que a gente sinta essa costela quando passe a mão. E cães que geralmente têm a costela ali palpável, a gente costuma ali comparar com o formato de uma ampulheta ali. Então você consegue sentir bem e de cima você vai ver o formato de uma ampulheta. Terceira dica, olha para o seu cão de lado. Então a cintura flácida ou a região aqui da barriguinha balançando pode ser aí um sinal que seu animal aí tá com sobrepeso. Outra coisa, ao ver a cintura do seu cão, ao ver o seu cão de lado, geralmente a gente costuma ver a cintura um pouco mais elevada do que a região do peitoral. O abdômen, ele não deve ser, geralmente ele não é do mesmo nível ali do que a região do peitoral. Então, se seu animal tá com a barriga um pouco mais caída, mais capenga ali para baixo, geralmente isso também é um indicativo ali de sobrepeso. Quarta dica, verifique se o seu cão tem acúmulo de gordura. Então, tanto o acúmulo de gordura, por exemplo, na região aqui das coxas, da parte interna da coxa, pode ser um indicador de acúmulo de gordura. Então, parecem uns sacos, às vezes, uns sacos de gordura, umas pelancas caídas aqui na região, que são regiões que acumulam gordura. Ou ainda, quando vocês forem fazer carinho no cão de vocês, observa também se eles não estão com acúmulo de gordura, principalmente na região de trás, ali das costas, mas quase indo pro bumbum. Que ali costuma acumular também gordura, como se fossem umas almofadinhas de gordura ali no local. Então, isso é um indicativo de sobrepeso também. Quinta dica, examine o comportamento do seu cão. Geralmente, animais obesos ou com sobrepeso tendem aí a ter um comportamento de ficar mais inativo, então ficar mais quieto, mais deitado, mais tempo ali sem fazer nenhuma atividade. Além disso, tem costume de toda hora ficar pedindo comida também, então toda hora tá comendo alguma coisa e ele sabe que se ele ficar pedindo, provavelmente você vai dar. Então são animais que geralmente pedem muita comida ou estão ali toda hora mastigando alguma coisa, nem deu tempo de dar fome praticamente, mas estão ali comendo todas as horas. Então, se além daquela inspeção que você fez, você averiguou que ele realmente está com sobrepeso, ele também comportamental, ele pode ter um pouco de resistência para fazer exercício, ser um pouco preguiçoso mesmo, não querer fazer exercício, e também questão de ter começar às vezes com uma dificuldade respiratória em decorrência da gordura que ele está acumulando, né? Então, um animal obeso, ele tem mais dificuldade para expandir a sua caixa torácica também na hora de respirar. Então, isso pode ser um indicativo de um animal aí com sobrepeso. E eles podem ter algumas dificuldades na hora de se locomover, ser uma coisa mais letárgica e também dificuldade mesmo para levantar ou andar. Sexta coisa, pesar seu animal. Então, a melhor maneira de você saber se seu cão está com sobrepeso ou com obesidade é você pesar o seu cão. Então, você precisa ter um controle disso. Por quê? Vamos supor que você foi no veterinário 4 meses atrás. Geralmente as pessoas nunca lembram do peso do animal. Passou 4 meses, apagou da memória. Então, o ideal é você estar anotando esse peso dele. Então, ou numa agenda, ou no celular mesmo, para você ter um controle, para você saber qual que é mais ou menos a média do peso dele, porque se não passou alguns meses ali, você já esqueceu, e aí não tem muito controle, e como você tá todo dia ali com o seu pet, às vezes você vai notar que ele engordou só realmente aí quando ele já tá com um sobrepeso bem considerável. Então, o ideal mesmo é ter um controle e anotar direitinho o peso do seu pet.
E aquilo que eu falei, pelo peso não dá para te estabelecer um peso ideal, assim, sem avaliar seu animal, um peso ideal para o seu pet. Mas, em conjunto com o seu veterinário, você vai conseguir estabelecer isso. Por quê? Ele vai definir ali o score corporal ideal. Geralmente, a gente tem como se fosse uma tabela. E esse score, dependendo da classificação, né? Geralmente, dependendo do tipo de tabela que é usado, você vai ter uma classificação ali. Mas a maioria costuma ser de 1 do score 1 ao score 9, tá? E um animal com peso ali ideal seria aproximadamente entre 4 e 5. Então, em conjunto com o seu veterinário, você vai conseguir definir ali o peso ideal, o quanto ele precisa perder para estabelecer aí um plano de ação para emagrecer aí o seu pet. Outras formas de diagnóstico isso também podem estar inclusas, como por exemplo medir a circunferência, então fazer a realização de alguns cálculos. Atualmente existem até algumas técnicas mais precisas para o diagnóstico da obesidade, como por exemplo a densitometria computadorizada, mas geralmente ela não é utilizada na rotina, que a gente geralmente costuma usar mais para estudos, né? Mas só para vocês saberem. Embora pareça fofo, adorável ter um cachorro fofinho, cheinho, esses quilos extras podem prejudicar bastante a saúde do seu cão. Cães com excesso de peso podem desenvolver uma série de condições graves para a saúde, incluindo aí diabetes. Os animais obesos eles podem criar resistência insulínica. E essa resistência insulínica vai acabar fazendo com que o animal apresente uma glicemia mais elevada. Por quê? Porque a insulina não vai estar ali conseguindo agir de forma ideal, correta. E aí os níveis de açúcar do sangue vão aumentar nesse pet, podendo aí evoluir para um quadro de diabetes. Então essa é uma das complicações. Uma outra coisa pode ser a hiperlipidemia, que é o aumento dos níveis de triglicérides e colesterol no sangue do animal. É como se a gordura do sangue fosse aumentando. Além de problema respiratório, principalmente as raças braquiocefálicas, que são aqueles do focinho achatado, eles podem ter, com o ganho de peso, piorar a dificuldade respiratória. Além da obesidade ser um agravante também em condições como asma e colapso de traqueia. A obesidade pode piorar essas condições. Além do que, o sobrepeso ele dificulta a expansão do tórax. Então, animais obesos, eles vão ter uma certa dificuldade em expandir e voltar essa região do tórax, o que acaba prejudicando essa respiração dele. Então, animais que são muito obesos, às vezes a gente vê que tem uma certa dificuldade de exercício, já faz qualquer caminhada, já ali não consegue, às vezes fica muito ofegante, com uma certa dificuldade de respirar. Problemas cardíacos e pressão alta são outras consequências da obesidade. Além de causar acúmulo de gordura em determinados órgãos, como o fígado, podendo aí causar alguns problemas nesse órgão que é o fígado, problemas hepáticos. Uma outra questão são os problemas articulares e alteração da mobilidade do animal. Então, carregar peso extra já é especialmente difícil em algumas raças, como por exemplo os Dachshunds, que são aqueles cães compridinhos. Um animal que já tem uma tendência a ter problema na coluna, ali na região das costas, com sobrepeso, isso pode se agravar com certeza. Cães de raças grandes com sobrepeso podem ter aí a sobrecarga das suas articulações. Então, se eles ficarem acima do peso, eles podem ter alguns problemas ortopédicos. Além de problemas de pele,
que animais obesos, eles podem formar aquelas dobras em determinadas regiões. Então, animais que já costumam ter dobras, por exemplo, bulldog, com sobrepeso, eles podem desenvolver algumas outras dobras em outras regiões. E ali isso predispor a assaduras ou infecções na pele também. Então, vocês viram aí que problemas de saúde podem estar relacionados à obesidade canina. E isso pode roubar aí alguns anos da expectativa de vida do seu cão. Infelizmente, algumas situações causadas pelo sobrepeso a gente não vai conseguir reverter. Felizmente, por outro lado aí, com a perda de peso em alguns animais, a gente consegue ver revertendo esse quadro causado pela obesidade e ainda manter a qualidade de vida do seu pet. Para isso, é importante desenvolver um plano de ação para emagrecimento do seu pet. Se o seu veterinário determinar que o seu cão está com sobrepeso ou obeso, aí você vai precisar instituir um plano de ação para o emagrecimento do seu pet. E elas vão se basear em duas coisas: redução da ingestão de calorias e aumentar a quantidade de exercícios realizados. Então, incentive o seu cão a andar 5, 10 minutos, 15 minutos por dia a se exercitar. Então, caminhada é uma boa opção. Se seu cão tem problemas ortopédicos, talvez caminhadas não sejam a melhor opção, mas, por exemplo, esteiras dentro da piscina costumam aí poupar um pouco as articulações para cães que já estão obesos e que estão com problema de articulação, o problema de locomoção. Uma outra opção é você colocar o seu pet em agility ou em daycares, locais que têm exercícios, às vezes em conjunto com os outros animais, também é uma opção interessante. E além do que você mesmo brincar em casa com ele, disponibilizar mais tempo do seu dia para estar brincando com ele, nem que seja 10, 15 minutos, fazer atividades aí que exercitem um pouco ele. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é animais que nunca realizam exercício físico. Não adianta você querer de um dia para o outro achar que seu pet vai correr uma maratona ou que ele vai andar 1 hora tranquilamente. Não, se seu animal não está acostumado com exercício físico, sempre foi um animal mais letárgico, mais preguiçoso, mais quieto, muito sedentário, você vai ter que começar a introduzir aos poucos o exercício. Então, começa 5 minutos, 10 minutos por dia e conforme forem passando as semanas e você vê que ele está tranquilo em fazer esses exercícios, você vai aumentando a frequência, vai aumentando o tempo de exercício também, porque assim você também vai melhorando o condicionamento físico do seu animal. Não adianta, por exemplo, tem gente que nunca vai na academia, por exemplo, e acha que nunca foi, agora vai compensar todos os dias da vida e vai na academia e malha, faz exercício, fica 2 horas na academia, chega em casa no dia seguinte, tá quebrado, não aguenta e aí desanima, nunca mais quer ir na academia. Então, não adianta você querer que seu cão faça 1 hora de exercício, 2 horas de exercício, se ele é um cão sedentário, que nunca fez exercício. Então, aos poucos mesmo, aos poucos você vai aumentando a frequência desse exercício. Outra coisa, questão, redução de calorias, a alimentação. Então, aí geralmente a gente tem 2 linhas de pensamento, né? As pessoas que dão a ração e o pessoal que dá alimentos. Se você dá alimento natural para o seu pet, mas ele tá com sobrepeso, o ideal é você passar com um nutricionista, um nutrólogo, né, para fazer uma dieta balanceada para o seu pet e aí não ter deficiência de nenhum nutriente, de nenhuma vitamina, para realmente aí ser tudo certinho, porque não adianta você falar, eu vou fazer seu animal come comida, eu vou fazer uma dieta para ele e achar e fazer por olho ali, dar o que você acha que precisa, aquilo às vezes não vai ser o suficiente para ele, ou você vai dar menos caloria e tá dando muita proteína.
também não adianta, ou você ainda não está colocando ali algumas substâncias essenciais para ele, tanto de, às vezes, legumes, ou em alguns casos precisa de algum suplemento junto. Então, realmente aí procurar um profissional dessa área para uma dieta balanceada certinha, porque a olho você já tá vendo primeiro que seu cão já tá obeso, já tem alguma coisa errada. Você vai ali fazer duas cagadas ali em conjunto, né? Querer ali tentar alimentar ele do jeito que você acha certo, que acha que é mais ou menos, daquele improvisation, aí você vai acabar aí piorando ou até causando deficiência de alguns nutrientes no seu cão. Se você dá ração, a gente tem algumas rações aí disponíveis no mercado para perda de peso, obesidade, rações específicas para obesidade. Uma coisa que muita gente confunde, às vezes, ração light. A light, geralmente, a gente utiliza para manter o peso dos animais, diferente das rações de obesidade. A gente tem algumas rações também novas no mercado que elas têm uma maior quantidade de fibra e que dão uma sensação de saciedade maior para o animal. Então, às vezes, aquele animal que é muito desesperado para comer, às vezes essas rações com uma quantidade maior de fibra é interessante para suprir essa necessidade, esse costume que o animal já está habituado a comer muito, para dar uma sensação de saciedade maior. Animais cujos donos são obesos, que recebem frequentemente petisco ou guloseima, são mais predispostos a serem obesos também. Então, em uma pesquisa realizada em São Paulo, foram pesquisados 50 cães obesos, em que de diversas raças e diversas idades, e 22% desses cães eles não realizavam nenhum tipo de atividade física, eram sedentários. 46% deles são considerados aí preguiçosos, de realmente passarem praticamente o dia inteiro sem nenhuma atividade física ou pouca atividade física. 56% desses animais tem um comportamento guloso, ou seja, um apetite muito voraz, de comer muito, o hábito de comer muito. Desses cães, 78% consomem aquilo que os seus donos consomem. E quem oferece essa comida para o cão é o dono ou os donos, né? No caso, as pessoas que vivem com ele, convivem com ele, que moram ali com ele. E quem aí levanta a mão, não costuma estar lá no sofá e às vezes oferece alguma coisa que está comendo para o cachorro também. Ou vai lá na cozinha pegar alguma coisa, dá um pedacinho para o cachorro também. Quem aí levanta a mão já fez isso? Hashtag já fiz isso. Tudo bem, gente, eu vou confessar que eu também já fiz isso. Mas o problema disso é quando isso se torna um hábito. Isso pode ser sinônimo de sobrepeso e obesidade. Então, você que tá dando toda vez que você vai comer alguma coisinha, você dá pro seu cachorro, corta isso, tá? Isso vai trazer problemas de saúde pro seu pet. Então, se você acostumar o seu cão a toda vez que você tá comendo, você vai lá e dá alguma coisinha para ele, ele sempre vai ficar interessado. Então, vai ter gente que vai falar: que o problema disso é que ele faz uma carinha de dó, aquela cara do gatinho do Shrek, né? Uma carinha de cão sem dono, e você não consegue deixar de dar o que ele tá pedindo. Então, pera lá. Quem ensinou isso para ele foi você. Quem deu o que você estava comendo pela primeira vez foi você. Quem continuou dando aquilo e tornou isso um hábito foi você. Quem fica falando, mas que bonitinho, quando ele pede, fica pedindo comida e fazendo reforço positivo, além de falar, dá o petisco para ele, foi você. Foi você. Então, quem é responsável por tirar esse hábito dele, esse mau hábito dele, vai ser você também. Seu cachorro precisa perder peso? Então você deve ter disciplina e criar hábitos alimentares saudáveis para ele. Então, no começo, pode ser difícil, você vai cortar o seu coração, não dar aquele pedacinho de pizza, aquele pedacinho de pão que ele está pedindo. No começo,
Vai ser difícil, mas você vai ter que criar disciplina para aquilo, porque pensa, você prefere ficar com o coração partido de não dar aquele pedacinho de pizza ali naquele momento, ou você prefere ter o seu coração partido lá na frente, porque o seu cão tá obeso e ele tem um problema de saúde por causa da obesidade, então você vai dar aquele petisco, tá dando petisco, tá dando pedaço de pizza, de pão, tá satisfazendo a vontade dele aqui naquela hora. E a longo prazo, no futuro, o seu animal tá obeso e você ter aí alguns problemas de saúde em decorrência da obesidade, como diabetes, problemas de locomoção, ele não conseguir andar, ou problemas cardíacos, pressão alta, o que você prefere? Você deixar de dar o alimento naquela hora e não ter esse problema futuramente, ou continuar dando aquela comida e mais para frente você colher os frutos. Você tem um animal sem saúde, um animal com diabetes, um animal com qualquer outro tipo de doença, porque ele está obeso. Porque você não deixou de dar aquele petisco, aquela comida. O que você prefere? Me diz aí. Porque se você continuar com esses hábitos alimentares que não são saudáveis, ele vai sofrer as consequências lá na frente. E não adianta você querer chorar lá na frente, se sentir culpado, sendo que você podia ter evitado isso antes. Então, põe a mão na consciência e pensa direitinho. Você não quer o seu cão saudável? Então, ali no começo vai ser difícil tirar algumas coisas que ele está acostumado, mas com o tempo isso vai se tornar hábito. Da mesma forma que você criou um hábito ruim porque você todo dia ou quase todos os dias estava dando um petisco que não deveria, mas ele ficava pedindo, você achou que não tinha problema? Da mesma forma que você introduziu esse hábito ruim, você pode muito bem tirar esse hábito e colocar hábitos bons. Então, ao invés de dar pizza, de dar cachorro quente, de dar, enfim, o que você está comendo, de dar um McDonald's para o seu cachorro, você pode tirar esse hábito e introduzir hábitos bons, e passear com ele, fazer exercício. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você tá criando bons hábitos alimentares para o seu cão, ou exercícios diários, exercícios semanais, você vai colher isso lá na frente. Ao máximo, tentar evitar petiscos, guloseimas, coisas muito gordurosas, a gente tem que tomar cuidado. Existem os alimentos que são proibidos para os cães, né, que a gente sabe que pode causar um quadro de intoxicação, então nisso nem pensar. Eu vou deixar inclusive até aqui em algum lugar esse da questão dos alimentos que podem causar intoxicação, que a gente não deve dar de jeito nenhum, tá? Mas petiscos, por exemplo, a gente pode dar de vez em quando, ou tentar substituir por petiscos saudáveis, alguma fruta, algum legumes. Nossa, tem cão que adora chuchu, que adora um brócolis, que adora uma cenoura. Então, são melhores do que às vezes a gente dá aqueles petiscos super ali gordurosos, super cheio de calorias. Então, a gente substituir às vezes alguns tipos de petisco. Então é importante a gente tentar manter o mínimo de petisco possível, né? Tem cachorro que às vezes come mais petisco do que ração. Você acha que isso é uma ração balanceada? Você acha que isso é uma dieta balanceada, né? Então, realmente parar e rever aí os hábitos alimentares do nosso cão. E questão de exercício, realmente praticar, introduzir isso na sua vida. Isso vai ser bom para você e para o seu cão também. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham esclarecido a questão de obesidade, quais os problemas que a obesidade pode gerar, porque às vezes a gente acha que é uma coisa bonitinha, fofinha, e na realidade não. Obesidade pode trazer consequências para a saúde do seu pet. E vamos aí realmente tentar manter hábitos saudáveis para o nosso cão, tanto alimentares quanto aí de exercício. Perfeito? Então espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima!